Meu nome é Cristiano Félix, seja bem-vindo ao podcast do CIRS, onde as histórias se encontram. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a aproximação da inovação do público de vulnerabilidade social. Então a gente vai discutir o que as empresas e a sociedade civil podem fazer para colaborar com a inserção desses públicos em movimentos sociais, né, importantes de inovação. E estamos aqui, né, começando pela minha direita, com o André Fraga, que é o CEO do Grupo Explorer, Lucas Baltzeroto, CEO do CIRS, e Sandro Kirst, que é o diretor adjunto da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul. Então, acho que a gente pode iniciar, né, então, de trazer, né, a aproximação do público em vulnerabilidade do social. Eu acho que a gente pode começar com o Lucas falando justamente, né, de um dos propósitos, né, do Instituto de Ciência e Tecnologia Social que o CIE está lançando juntamente, né, com essa nova sede da unidade de Porto Alegre. Tudo bem, tudo bem, André? Tudo bem. Tudo bem, sendo um prazer estar aqui com vocês, dividindo a mesa. Na verdade, isso é uma ideia que já vem crescendo junto com o CIE há algum tempo, que é a gente trabalha muito com o jovem, com a parte de profissionalização dele, né, a qualificação, e a gente nota que existem outros pontos a serem desenvolvidos para que essa juventude também tenha formas de crescer e desenvolver de outras maneiras, mas também mais aderentes ao que o próprio mercado, o próprio tempo de hoje exige, né? E o CIE, vendo isso, pensou em trazer junto a experiência de empresários, né, a academia aqui para dentro, a tecnologia, a inovação, para que fomente também o empreendedorismo, mas com aquela visão assim, eu tenho que gerar renda, eu tenho que desenvolver, eu preciso efetivamente melhorar as condições de vida, mas talvez não só daquela pessoa que está se propondo a isso e, quem sabe, da própria comunidade onde esse jovem está inserido. Então, a ideia é desenvolver de uma maneira coletiva não só um indivíduo, mas sim um conjunto de pessoas residentes em determinado ponto. E nada melhor do que trazer a experiência de empresários de sucesso, empresas que estão muito bem. O caso é que o André é um parceiro nosso que está aqui junto, e trazendo o governo do estado com toda a experiência, todo o conhecimento, toda a estrutura relativa às questões de ciência e tecnologia. Então, a gente falando, né, de a gente aproximar esse público em vulnerabilidade da tecnologia, né, e aí o Lucas puxando aqui o André, que é parceiro, é um grande parceiro do CIE. Então eu quero adiantar um pouquinho, eu ia puxar uma pergunta para o Sandro, mas eu vou puxar para o André, porque recentemente nós fizemos aí uma parceria e juntamente, né, nesse caso com a prefeitura, que nós estamos aproximando a tecnologia de um público em vulnerabilidade que não tinha um acesso à saúde e através da tecnologia agora ele está mais próximo, né, e com um acesso mais ágil, né, André? Como é que programa é esse inovador que a gente tem aí para apresentar? Bacana, eu acho que é um programa que realmente é bastante prazeroso a gente falar. Mas primeiro eu queria comentar que o Lucas e o CIE, né, pelo excelente evento e por essa grande iniciativa para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, que sirva, né, de motivação para que se faça esse Instituto, né, de Tecnologia e Ciência para o vulnerável, ou seja, social. Isso é fantástico, né? Porque abre-se tantas portas de tantas pessoas com tanta capacidade e dom como tem, né? O dom é uma coisa do empreender, do liderar, do inovar, é um dom, né? Então, quando a gente abre essas portas, e é como se tu abrisse vamos semear, vamos plantar. Então, é muito interessante tá de parabéns mesmo, né, Lucas? Você, legal, o presidente, né, Marival Tumeleiro, por essa grande iniciativa desse grande instituto aqui, que vai ficar na história, né? Já hoje já fazemos história, né? E complementando essa inovação, né? Tu vê como são as parcerias da parte público-privada, que dá para andar bem, né? Essa é a grande inteligência, né, de sistemas onde o público e o privado compartilham, tem inteligência. Então nós criamos esse programa, né,
na verdade somos parceiros, fornecedores, mas é um programa criado pelo CIE fantástico e muito inovador, de trazer saúde para aquele aluno vulnerável, né? Exato. E a saúde, né, não preciso nem dizer que quem não tem saúde está fora do jogo, não joga, né? É verdade. Então, é o ponto fundamental, não tem o que vai se discutir sobre saúde, né? Sem saúde não existe nada. Então, imagina a saúde, uma criança que está lá, que está querendo aprender, estudar, já tem, né, um contexto familiar, muitas vezes com alguma dificuldade, e tem uma dificuldade de saúde. Então, acontece isso em qualquer escola, né? Também não só a pública, quanto a privada também, tem um problema de saúde. O que se faz, né, Gerando? Bom, chama os pais. Quem aqui tem filho sabe, né? Eu tenho um filho na escola, está com um problema de saúde, chama os pais. Aí o pai está lá trabalhando, tem que se deslocar, vai lá, busca o filho. E criamos um sistema inédito, inovador, para a gente, né, pelo menos em questão de baixa complexidade, a gente resolver que né, poder disponibilizar a telemedicina, né, que é uma tecnologia já presente no Brasil, principalmente, né, acelerada muito, né, desde 2020 com a pandemia, né, antecipou-se 20 anos de telemedicina, hoje é uma grande realidade para o Brasil. E nós, como fornecedores desse serviço, disponibilizamos uma tecnologia muito inovadora, né, que o CIE nos pediu, nos encomendou, que foi, por que não fazer uma telemedicina dentro da escola, né, onde o aluno, com qualquer problema de saúde, vai ser orientado, né, e acompanhado pela professora do SOI. Neste momento a gente fica pensando, tá, mas e o pai, como é que a gente faz? Não, nós também incluímos o pai, o responsável, botando num vídeo tripartite, onde está ali o aluno com a professora, no vídeo, o nosso médico, clínico geral, e o pai, ou responsável, que vai acompanhar. Então, assim, não precisa ninguém se deslocar, resolve-se no âmbito da escola. Se for algo, né, como tiver alguma gravidade maior identificado, o nosso médico ele pode acionar diretamente por um link a SAMU. Né? E aí a SAMU pode se dirigir à escola ou pode também, né, indicar para que posto de saúde tem que ir. Então é um negócio fantástico, inovador, né? Estamos dando os primeiros passos, mas que esse exemplo sirva para o Brasil, né? Porque é um negócio que, como eu falei antes, saúde é tudo. Como é que vai pensar numa criança querer estudar, aprender, se tem um problema de saúde? Né? Não tem, então... eu acho que nesse nós temos de inovação e atendendo o vulnerável, nós mandamos muito bem. Agora tem uma responsabilidade de tocar esse projeto à frente. Né? Maravilha. Exatamente. Né? Então, a gente vê que a gente tem a iniciativa privada fazendo o seu papel, né? O governo também faz o seu papel, mas quando junta as duas forças, olha que coisa bacana. Né? Então, a gente tem o atendimento à população vulnerável, né? Com uma força da iniciativa privada, um apoio do governo e mais a SAMU. Né? Diga-se passagem também, que você vai lembrar, né? Foi muito importante a parceria do secretário, né? Claro. Do Pascoal. Do Pascoal, né? Leonardo Pascoal, e o prefeito Melo também, que prontamente atendeu, e hoje a gente vê que é orgulho, né, dele poder falar que Porto Alegre é a primeira capital do Brasil a ter essa iniciativa. Então, né, que sirvam nossas façanhas, né? De modelo a toda a terra. Né? E da mesma forma, né, o CIE tem parcerias com o governo do estado, então já pensando em estudantes, pensando em inovação, né, não deixa de ser uma forma de inovação, que é um ensino à distância, né? Estamos aí com o programa das bolsas para o Enem, né, para os jovens em vulnerabilidade, estudantes de ensino médio do Estado, que também é uma iniciativa do CIE, em parceria com o governo do Estado, que está beneficiando jovens que até então não tinham acesso, e aí não tem tanta oportunidade como quem estuda em escolas particulares, né, de ter um ótimo curso preparatório que tenha condições de disputar, né, com esses jovens, com jovens, né, que têm mais recursos, né? Então, Sandro, gostaria de perguntar, né, qual é a importância, né, da inovação social para o estado do Rio Grande do Sul? Beleza, vamos lá. Obrigado, muito prazer estar aqui com vocês. Parabéns, Lucas, pelo evento. Obrigado. Não só pelo evento, mas pela iniciativa. Eu acho que a gente vai conversar muito. Que bom. A gente tem muito a construir juntos, André também. É fantástico ver esse exemplo prático da nossa chamada quádrupla hélice, né? A gente vê o governo, iniciativa privada, academia e toda a ação social, aí, toda a iniciativa da sociedade civil envolvida é fundamental para que a gente entregue resultados. Bom, mas assim, vamos lá.
um pouquinho do planejamento estratégico da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. É óbvio que quando você fala em ciência e tecnologia, você pensa muito em academia. Sim. Pesquisa básica, né? A pesquisa aplicada a doutores, a todo aquele senso mais acadêmico, né? Agora, é importante entender que a gente hoje tem um senso de participação na sociedade que parte muito da questão da inovação. Por isso que o próprio nome da secretaria é Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia. A gente não deixa de investir em ciência e tecnologia, porque essa é uma força muito importante do Rio Grande do Sul. Nós temos ótimas universidades, nós temos ótimos cursos de pós-graduação, nós temos 18 parques tecnológicos, nós somos o estado mais estruturado em termos de parques tecnológicos do Brasil, nós temos uma capacidade científica de produção, temos uma identidade na área do agro, na área da saúde, em tantas áreas que somos excelência. Somos o estado reconhecido como o mais inovador do Brasil, né, por uma entidade que faz todo esse monitoramento das estruturas públicas. Precisamos fazer com que isso se transforme também em qualidade de vida. E qualidade de vida não é só empreendedorismo, não é só PIB, não é só alta produtividade, é social também. Então vamos pegar um exemplo aqui. Acabamos de sair de um South Summit. Um dos nossos grandes braços da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia como órgão executor do South Summit em Porto Alegre são as ações sociais, onde a gente trouxe entidades sociais, trouxe a CUFA para dentro do evento, a gente trouxe ações e toda uma busca por financiamento para novas ações sociais. Isso é fundamental, é por onde a gente vai ter que conversar muito para transformar a sociedade, não só sob o ponto de vista econômico, que é importante, fundamental, e a gente não deixa de fazer isso, mas a gente também entrega uma condição de fazer com que as pessoas, mesmo no bairro mais simples, participem desse processo de mudança. Porque a mudança, se não acontecer na vida das pessoas mais simples, ela vai demorar para... Vou me entregar aqui cronologicamente. Eu sou da década de 60, 70, quando a gente ouvia Delfim Neto dizendo que a gente primeiro precisava fazer o bolo crescer para depois dividir. Não funcionou. Não. A gente tem que fazer todo mundo participar desse crescimento e para depois poder ver como é que todo mundo participa dessa melhoria. E é isso que a gente quer fazer. Então, quando a gente hoje está falando em inovação social, é um dos objetivos centrais da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia. A gente vai fazer transformações em altas condições, vamos continuar trabalhando no agro, nos semicondutores, que são cadeias de alta capacidade mundial. A gente vai fazer inclusão no sentido, a aproximação de sociedades com ambientes de inovação, com cidades inteligentes, com questões mais tradicionais, mas a gente vai fazer inclusão através da educação, através da inclusão social, transformação social. Se a gente não chegar na vida de todo mundo, não adianta fazer inovação. Isso tudo que tu colocaste é social. Né? Mesmo tu trabalhando com altas empresas, com muita tecnologia, se você conseguir elas não são indiferentes a isso. Às vezes a gente separa essas coisas como se a empresa fosse muito distante, não é, né? E exatamente o que a gente tem que desmistificar é essa ideia de que você trabalhar o desenvolvimento social é você ser assistencialista. Não, fora disso, longe disso. A gente não quer isso. A gente quer transformar a população numa população produtiva, numa população que tenha condições de se autossustentar, de se desenvolver, de aprender, de colaborar. A gente fala em colaboração mútua. Excelente. E bom, o que tu falou foi música nos meus ouvidos. Né? Maravilhoso, porque o momento que o poder público, o Estado, pensa também dessa forma, no desenvolvimento e na pujança econômica, porque o social não sai do econômico. O econômico tem que estar presente. Não se faz nada sem dinheiro. A gente tem muito claro que não é mais ou este ou aquele. Exato. É e os dois lados, os três lados, os quatro lados precisam estar somados. Perfeitamente. Ainda mais que a gente analisar qual o percentual da população, a gente pode falar de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, do Brasil, que tem condições. Tá?
o quantitativo de Bolsa Família no Brasil são mais de 50 milhões de pessoas recebendo. Num país que tem 220 milhões de habitantes. Mas em idade produtiva são quantos? Eu até não tenho esse dado aqui para compartilhar. Mas isso demonstra que a gente tem um belíssimo trabalho para fazer pela frente. E a gente tem cada vez mais um fator complicador, que é essa nossa questão climática, né? Porque a gente não pode atender somente o ponto de vista das empresas que foram atingidas se a gente não atender também o social. E o social é o quê? É onde as pessoas vão morar. Eu sempre brinco, eu sou de uma região, eu sou do Vale do Taquari, onde um auxílio social é bem-vindo. Mas R$5.000, R$3.000 não reconstrói uma casa. Quem perdeu uma casa vai fazer o quê com R$8.000? Nada. Então, ou a gente constrói uma nova perspectiva de vida para essas pessoas... Que dê a oportunidade de ele gerar todo mês R$3.000, R$4.000, porque aí ele reconstrói. Exatamente, é isso. E eu acho que um exemplo importante de tu trazer a participação, né, dessas pessoas em vulnerabilidade, né, junto tanto a empresas privadas como o governo, mas inseridas, né, nesse ecossistema de inovação, a gente pega exemplos, né, que hoje a gente tem tanto dentro do governo do estado quanto na prefeitura, que nós temos os jovens aprendizes fazendo suas práticas lá dentro, e eles, bem trabalhados, eles contribuem para o desenvolvimimento, principalmente pelo fato deles estarem próximos ao problema. Né? Então, talvez ali bem trabalhado, eles se engajam e trazem podem trazer a solução, né? Fazer parte desse. É o que a gente tem trabalhado um pouco com a parceria da CUFA, no projeto Comunidades Inovadoras, para que a gente possa fazer transformação de comunidades, às vezes até com uma certa problemática de segurança, mas o nosso foco em resolver segurança não é pela polícia, é pela inovação e pelo empreendedorismo. Vamos levar a capacidade de que a comunidade se resolva de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu acho que a gente é pouco tempo, né, para a gente discutir tudo isso. Eu até vou propor, né, os novos episódios aí do podcast para a gente discutir. Então, vamos aproveitar a gente tem aí mais 2 minutinhos finais para ouvir um pouquinho mais, né, as palavras finais aí do André. Eu achei assim, né, que esse evento, esse dia realmente é histórico. Vocês podemos marcar essa data, né, dia 23, né, de abril, né, de 25 como histórico. Por quê? Olha só, a gente tem que entender, quando a gente fala de inovação, né, de empreendedorismo, tudo isso aí, antes de tudo nós temos que entender de onde vem a inovação, de onde vem o empreendedorismo. Vem da pessoa. Pessoa, né? Pessoa da etimologia da palavra, que é diferente de indivíduo, né? Per se essere, do latim. Quantas vezes o pessoal olha empreendedorismo ou inovação e acha que é tecnologia, mas é gente, né? É pessoa. É gente. Exato. Né? E ser empreendedor ou ser um inovador, um empreendedor inovador, é um dom recebido de vida. Né? Muitas vezes se pergunta, mas o líder nasce ou o líder se torna? Né? E está claro, a natureza nos ensina que o líder nasce. Mas também, depois de ter que tornar, também tem que fazer escola, né? Também tem que aprender. Se desenvolve. Mas é nato, é uma capacidade natural. E essa capacidade, a vida sabe distribuir muito democraticamente. Ela não escolhe camada social, nada. Ela simplesmente dá o dom para aquele empreendedor, naquela pessoa. Independente da capacidade, a vida não olha isso. Né? Então, essa pessoa tendo esse dom, e ela tendo a oportunidade, né, no Instituto aqui de Tecnologia, de desenvolver esse dom, isso é fantástico. Isso é o que a gente melhor pode fazer, porque muitos têm o dom, é uma bela semente, mas ela não é jogada num terreno fértil. E quando tu tem uma semente boa no terreno fértil, né, com as condições do ambiente que ela possa metabolizar, ela prospera, frutifica. Então, esse instituto, né, eu diria assim, ele tem uma capacidade enorme, porque nós já temos no Rio Grande do Sul já um potencial empreendedor muito forte. O gaúcho é empreendedor de nascença, né? Então, né, Lucas, assim, é uma responsabilidade muito grande aqui para esse instituto realmente pegar todos esses empreendedores que têm esse dom de vida e poder alavancar. Né? Sem dúvida. E alavancá-los e formar eles, dar oportunidade. Isso é fantástico, né? Então, e conta comigo porque o grupo, né, o Explora, assim, tá parceiro para poder desenvolver. Só temos que encontrar esses talentos, né? E isso não assim, a gente pensa muitas vezes isso aí é formar, não, é talento mesmo, é dado, é um dom, alguns nascem com dom para cantar, outros para fazer pinturas, artista, tudo, né?
Mas não, tem o dom de empreender. Eu nasci com o dom de empreender, né? E sempre fiz isso da minha vida inteira. E diria que quase estava na vulnerabilidade, estava bem pertinho, tá? Morava aqui no bairro Medianeira, pertinho aqui, e comecei do zero, sem um centavo aos 19 anos. Super bem. Porque eu tive uma oportunidade que um tio me ajudou, né? Eu botar o primeiro negócio inovador na época, tudo, uma videolocadora, em 1986. Isso aí faz tempo. Você entregou também, né? Entreguei, né? Videolocadora, o tempo da pirataria ainda, né? Que não tinha nem vídeo oficial no Brasil, eu estava entrando mesmo, fui pioneiro nisso, né? E tu vê, e dali, sem dinheiro, mas com muita vontade de trabalhar, eu consegui porque tive a oportunidade de um tio que me ajudou. Disse, olha, daqui eu vou te ajudar, já tinha um negócio e nós montamos aqui. Então, tu imagina quantos jovens têm esse dom e não tem uma oportunidade de alguém alavancar. Então, é um trabalho fantástico, porque nós estamos fazendo um trabalho, como tu falou, né, para a sociedade. Exato. Para a vida, né? Para nós, para todos, né? Exatamente. E a economia, pô, é fantástico, porque eco, né? Como é que é? A etimologia eco é lei da casa, né? Ou seja, não é só dinheiro, né? Economia é tudo. É tu ter liberdade legal, liberdade financeira, liberdade de saúde, né? Porque economia também é saúde. Liberdade de pensamento, ou seja, né? Tu ter uma liberdade completa. Isso é economia mesmo, né? Que é o princípio. E então, e o próprio, né, governo sabe também que a economia é o que é o pujante, né? Entendeu? Que onde a gente se faz tudo. Sem economia, né? Não se consegue fazer. Não faz então, nada. mais uma vez, parabéns. É fantástico isso aqui. Eu estou muito motivado a poder participar cada vez mais aqui do Instituto, né? Perfeito, André. E para encerrar, né, eu acho que é importante deixar registrado aqui que hoje, nos 3 episódios, nós falamos sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, e foi unanimidade o protagonismo humano, ao invés do inverso. Legal, ótimo, muito bom, hein? Isso foi bem bacana. Gente, eu agradeço a todos. Eu que A gente agradeço a deu uma oportunidade. estouradinha aí no tempo. Agradeço a quem está nos prestigiando e convido a todos, né, a assistir os próximos episódios. Muito obrigado. Tá bom, Obrigado a legal. todos. Obrigado, Valeu. obrigado. Abraço.